retornando. Eu sou Vicente França, o seu professor de Geografia. Modos de industrialização. Evolução histórica da indústria. Essa é a primeira das videoaulas que nós vamos trabalhar o tema principais centros industriais do mundo. Se você discutir a evolução histórica da indústria, nós vamos perceber que a indústria teve 3 estágios: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Dá para perceber, por exemplo, a evolução do artesão, como o operário a construir a peça, o bem para a produção. Com a manufatura, a gente percebe a transformação do artesão em assalariado. Isso ocorreu na fase inicial do capitalismo, lá para o século XVII e meado do século XVIII. Então, nós vamos ver, os modos de industrialização. O desenvolvimento industrial ocorreu em 3 modelos distintos ao longo da história. A industrialização clássica ou original e a tardia ou retardatária, que ocorre no mundo capitalista, e um modelo que ocorreu no século XX nos países que fizeram a Revolução Socialista, que é considerada industrialização planificada. A industrialização clássica ou original, ela ocorreu nos países desenvolvidos, ou nos países que não foram colônias de outros países, que não foram invadidos, que não foram explorados. Então, o modelo de industrialização desses países é chamado de industrialização clássica ou original. Ela iniciou-se na Inglaterra e se expandiu por outros países até o século XIX, passando então a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial. Então, na Inglaterra e chegando em outros países da Europa, como na Alemanha, e com a segunda Revolução, Estados Unidos e Japão, por exemplo. Os pioneiros na elaboração das novas tecnologias de produção. Se caracteriza a industrialização clássica ou original por ser grandes importadores de matéria-primas e grande exportadora de produtos industrializados. A maior parte das empresas multinacionais atualmente são provenientes da industrialização clássica ou original. Tardia, retardatária ou periférica é a industrialização que ocorreu nos países subdesenvolvidos e ou emergentes, como palavras bonitas. Mas na prática o quê? Ocorreram naqueles países que foram colônias, que foram invadidas, que foram exploradas, ou no processo histórico da colonização, ou no processo histórico do imperialismo. Na América Latina, por exemplo, e a partir dos anos 60, no Sudeste Asiático, na Ásia e no Sul da África. Esse modelo ele se caracteriza principalmente pela instalação de empresas estrangeiras, as multinacionais, ou como chamamos hoje, as transnacionais. Por isso, não seria mentira, se nós afirmássemos, por exemplo, que nesses países subdesenvolvidos, as antigas colônias, como o Brasil, por exemplo, não houve um processo de industrialização, mas sim
né? Esses países foram industrializados, ou seja, nesses países a industrialização ela foi passivo e coordenada pelo capital estrangeiro. E seu interesse, a partir dos seus interesses. Nos países subdesenvolvidos, a maior parte das fábricas e do tipo de bem de consumo. Ou seja, são fábricas que produzem mercadorias diretamente para o consumidor. As indústrias e fábricas desses países, a tecnologia é quase sempre estrangeira e foi bancada pelo capital estrangeiro. Industrialização planificada. Esse tipo de industrialização ela ocorreu ao longo do século XX e quase não existe mais. Ela ocorreu nos países socialistas. Inicialmente na antiga União Soviética e se estendeu nos países que adotaram o modelo socialista soviético. Ao contrário das formas de industrialização do capitalismo, todas as fábricas, indústrias e propriedades eram estatais. O que isso quer dizer? Não era o mercado que regulamentava a economia, mas o Estado. Era o Estado que determinava o salário, o preço dos produtos e as transformações econômicas e sociais. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o próprio fim da antiga União Soviética em 1991, esse tipo de industrialização ruiu. E aí, o que ocorreu com as fábricas e empresas desses países de economia planificada? Na sua maioria, as empresas elas foram privatizadas ou fechadas. O desemprego, aumentou a violência, aumentou o analfabetismo, aumentou a falta de hospitais de atendimento básico, aumentou as perspectivas da melhoria da grande parte da população. Consequentemente, essas economias entraram em crises e muitas continuam em crises até hoje. A maioria desses países, hoje, eles fazem parte da periferia do capitalismo e estão passando por transformações. Essa foi rapidinho. É um vídeo-aula que faz parte dos grandes centros industriais do mundo. Façam as atividades, reflitam, anotem as dúvidas e interajam. Procure-me. Estamos juntos. Eu sou Vicente França, o seu professor de Geografia. Até a próxima.